Questão número 7, delegado do Distrito Federal. Vou apagar o quadro. Voltando para a nossa lista de exercícios, questão número 7, delegado do Distrito Federal. Diz a questão: suponha que A tenha atirado em B, com o propósito de matá-lo. A acredita ter consumado o crime por meio dos tiros. Em seguida, joga o corpo de B em um rio, com a intenção de ocultar o cadáver. Posteriormente, descobre-se que B estava vivo quando foi jogado no rio e que morreu por afogamento. Nesta hipótese, conforme a doutrina majoritária, A poderá responder, a depender do caso, por homicídio doloso tentado, em concurso material com homicídio culposo, ou por homicídio doloso tentado em concurso material com ocultação de cadáver. Não se admite que A responda por homicídio doloso consumado, porque A já não possuía ânimos necante no momento em que arremessou o corpo de B no rio. E o que significa ânimos necante? Vontade de matar. Vontade de matar. Pensa e vamos responder essa questão. Questão está certa ou errada? E por quê? E aí? Tem gabarito, Pedro? Suponha que A tenha atirado em B. B morreu por causa do tiro? Não. A atirou em B. B morreu? Não morreu. Não morreu. Por causa do tiro? Não. A jogou B no rio. Porque a pessoa que B estava o quê? Morto. B estava morto? Não. Você responde pelo que você faz, não é? Pelo dolo, não é? Então, pera aí. Eu quero te matar. Cheguei na casa do meu sogro, vi ele deitado lá. Peguei a minha .40 e eu descarreguei. Descarreguei minha .40 no meu sogro. O corpo dele ficou até dançando em cima da cama, assim, tipo, igual tanto tiro que levou. Virou peneira. Virou peneira. Eu saio de casa, dou uma volta na cidade, 2 horas depois eu volto. Todo mundo chorando, comunidade lá ao redor, polícia, IML, bababá. Todo mundo lá. Mulher, aconteceu desgraça, matar meu pai e tal. É feita a perícia no de cujos. É feita a perícia no presunto. E foi constatado que ele morreu de infarto 1 hora antes de levar o tiro. 1 hora antes de levar o tiro. Eu vou responder pelo quê?
porque eu sou delegado, tem porte de arma, pegou? E eu queria matar, mas ele já estava morto. Eu sabia que ele já estava morto? Não. Crime impossível. Crime impossível. Então vamos entender. A queria matar B? B morreu? Não morreu. A queria matar B no rio? Não. Afogado? Mas B morreu afogado. Afogado. Mas A queria matar ele afogado? Não. Matar na bala. A só jogou B no rio porque pensou que ele estava morto. Diante dos exemplos que eu dei e diante dessa questão de delegado no Distrito Federal, responda a sua prova de forma correta. Questão número 7, está certa ou errada? Questão número 7, pasmem, Cacau, Terezinha, Pedro, Adriel, Adriano, pasmem. Questão está certa ou errada, Terezinha? Certo, Cacau? E aí, Terezinha? A questão está errada! E vamos descobrir por quê. Questão número 7, gabarito errado. Vamos lá? Antes da gente discutir essa questão, eu quero que vocês escrevam umas observações. Eu quero que vocês escrevam umas observações. Terezinha, para de ler a questão, olha para mim. Vamos começar a escrever umas observações antes de eu explicar a questão. Escreva aí. Aberrácio. Aberrácio. Que no latim o T pronuncia como C. Aberrácio causae. Aberrácio causae. Aberrácio causae. Puxa uma seta aí. Erro acidental. Erro acidental. Põe uma barrinha ali. Põe uma barrinha ali. Homicídio. Doloso. Homicídio doloso consumado. Simples. Pirem. Simples. Embaixo, na linha de baixo, escreva ocultação de cadáver. Ocultação. Isso tudo é a resposta dessa questão. Ocultação de cadáver. Puxa uma seta. Crime impossível. Crime impossível porque não tem como eu ocultar um cadáver de pessoa viva. Va bene, maledito, caspita, ecco. Não tem como eu cometer o crime ou ter ali, aumentar minha pena ali da ocultação de cadáver se não existe um corpo, cadáver. É uma pessoa viva. Então ali é o que? Crime impossível.
Puxa a seta aí. Não era cadáver. Não era o quê? Cadáver. Quando? No momento da ocultação. Da ocultação. Ocultação de cadáver, neste caso, crime impossível, por quê? Porque não era cadáver no momento da ocultação. Outra observação: erro de tipo, está no artigo 20 do Código Penal. Vamos ler o artigo 20 do Código Penal? Artigo 20 do Código Penal, erro de tipo. O erro sobre elemento constitutivo do tipo legal do crime exclui o dolo. Erros do tipo exclui o dolo. Exclui o quê? O dolo. Essa aí é aquela questão que quase ninguém acerta na prova. Então, puxa uma seta, escreva cara do dolo negativo. Falsa percepção da realidade. Falsa percepção da realidade. O cidadão aqui nesse exemplo, ele pensou que a pessoa tinha morrido. Teve uma falsa percepção da realidade. Então a questão está certa ou errada? A questão está Então, nesse caso, ele nem me respondeu. Mas lá no final fala que mas permite punição por quem culposo, se previsto em lei. E é previsto em lei o que ele propôs aqui? Porque tinha dolo. Excluiu o dolo. E aí? É isso aí. Essa questão me pega assim. Mas não vai me pegar, não. Não. No caso, ele não vai responder por nada. Calma. Essa questão aqui, ele pode responder pelo porte legal de arma de fogo. Pode responder pelo porte legal Não, de mas arma ele de fala fogo. em relação ao cara ter morrido. Pode responder pelo homicídio? Eu acho que ele respondeu. Pode responder. Por que a questão ficou errada? Nessa hipótese, conforme a doutrina moral, A poderá responder, a depender do caso, por homicídio doloso tentado? Não. Ficou errado.
Doloso tentado. Sublinha aí. Doloso tentado está errado. Em concurso material com homicídio culposo, por homicídio culposo pode. Por homicídio culposo pode. Mas por homicídio doloso pode? Não. Viu? 2 vezes errado. Então, primeiro erro, nessa hipótese, conforme a doutrina majoritária, A poderá responder, a depender do caso, por homicídio doloso tentado. Doloso tentado é errado. Em concurso material com homicídio culposo, concurso material não vai ter. Pegou? Ou por homicídio doloso tentado, outro doloso tentado. Segundo erro. Terceiro erro, quer dizer, não, está errado. De novo. Não se admite que A responda por homicídio doloso consumado, porque A já não possuía ânimos negante no momento em que arremessou o corpo de B no rio. Então, é por isso que a questão está errada. Mas ele pode responder por homicídio? Culposo. Porque ele teve culpa. Claro que ele teve culpa no homicídio. Não no homicídio afogado. Só por culposo. Aqui ele vai responder por homicídio culposo. Não por homicídio doloso, porque ele não queria matar a pessoa afogada. Ele queria matar a pessoa por disparo de arma de fogo. Se a pessoa tivesse morrido por disparo de arma de fogo, homicídio doloso consumado. Morreu por erro de tipo. O erro de tipo exclui o? Não foi eu que escrevi a porra da lei. Eu não escrevo as regras do jogo. Eu ensino você a usar as regras do jogo. Se está no artigo 20 do Código Penal que o erro de tipo exclui o dolo, é porque não vai responder na modalidade dolosa. Mas pode responder na modalidade culposa. Exclui o dolo, mas não exclui a culpa. Pegou? Nossa, mas tinha que ser doloso. Meu Deus do céu. Pegou? Eu não inventei nada. Artigo 20. Eu vou ler de novo. Artigo 20. O erro sobre elemento constitui tipo legal de crime. Exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo previsto em lei. Pegou? Se previsto em lei. Se previsto em lei. Então, se essa modalidade for prevista em lei, existe homicídio culposo? Existe. Então pronto, responde para homicídio culposo. Mais alguma coisa, querida? Não, É a questão que todo mundo erra. É a questão que quem não vai errar? Vocês. Só vocês. Só vocês não vão errar essa questão. Pegou? Senhor, caralho, depois de uma questão dessa. Essa aqui é um pouco delegado mesmo. Questão número 8. Questão número 8. É isso aí. Quantas horas já, Pedrão? 10h40. Certo. Delegado do Distrito Federal. Os crimes tentados podem ter a mesma pena dos crimes consumados, a depender do grau alcançado no iter criminis. O que porra é essa de iter criminis, professor? Eu lembro isso aí. Iter criminis. Caminho do crime. Caminho do crime. Iter, não inter de internacional. Iter. Iter sem o N. Iter. Iter criminis. Iter criminis. Caminho do crime.
Primeira fase do intercrimes. Qual é a primeira fase? Cogitação. Primeira fase é a cogitação. Segunda fase, Atos preparatórios. atos preparatórios. Terceira fase, Atos executórios. atos executórios. Quarta fase, consumação. E acabou. São essas as 4 fases do intercrimes. Mas se existisse uma quinta fase, ela não existe, mas se existisse, seria o exaurimento. Então, para a consumação, é até a consumação, que é a quarta fase. Questão número 8, delegado do Distrito Federal. Os crimes tentados podem ter a mesma pena dos crimes consumados, a depender do grau alcançado no intercrimes. Tentados, está aqui. Na terceira fase do intercrimes. Tentado está onde? Terceira fase. Terceira fase do intercrimes. O crime para ser tentado, ele chegou na terceira fase. Sempre! Sempre! Os crimes tentados sempre chegaram na terceira fase do intercrimes. E os consumados na quarta fase. Sempre na quarta fase. Então, essa conversa fiada desse concurso de delegado do Distrito Federal, esse concurso, nossa questão número 8, fala: os crimes tentados podem ter a mesma pena dos crimes consumados, a depender do grau alcançado no intercrimes, é conversa para boi dormir. Porque o crime tentado, ele sempre vai estar na terceira fase. E o crime consumado sempre vai estar na quarta fase. Então nunca vai depender do grau alcançado aqui no intercrimes. Então a questão número 8 está errada. A questão está errada. Vamos ler, coloca aí artigo 14 do Código Penal na questão número 8. Coloca aí artigo 14. Por que no artigo 14? Artigo 14, inciso 1, fala do crime consumado. Artigo 14, inciso 2, fala do crime tentado. Fala da tentativa. Tentado, quando inicia a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Começa a execução e não se consuma por situações alheias à vontade do agente. Inciso 1, consumado, quando nele se reúnem todos os elementos de sua definição legal, ou seja, consumação, quarta fase. O que seria a cogitação? O que seria a primeira fase do intercrimes? A cogitação é você imaginar. Todo mundo aqui já passou pela primeira fase do intercrimes. Todo mundo aqui já pensou em matar alguém, já pensou em dar um tapa em alguém, já pensou em ofender alguém. Talvez alguns furtar alguém, outros roubar alguém. Não sei. Mas a cogitação, ela é punida? É punível a primeira fase do intercrimes? Não. A primeira fase do intercrimes não é punida. Atos preparatórios é punido? Não. Não para o crime
você quer cometer. Mas os atos preparatórios podem configurar a consumação de outro crime. Exemplo, eu quero matar o Pedro por disparo de arma de fogo. Eu me preparei comprando uma arma de fogo. Eu não tenho porte de arma de fogo. Eu consumei o crime de homicídio? Não. Mas eu consumei o crime de porte legal de arma de fogo. Eu quero fazer um tráfico de drogas. Mas eu vou me preparar para isso. Eu me associo com a Terezinha, e com o Pedro e com a Cláudia. E nós vamos traficar drogas. Nós traficamos? Não. Mas o fato de nós associarmos, já consumamos o crime de associação para o tráfico de droga. Então entenda, os atos preparatórios não é punível no crime que você quer cometer, mas pode ser punível em outro crime. Um exemplo eu dei do homicídio. Você não consumou o homicídio, mas você consumou o porte ilegal de arma de fogo. O outro exemplo eu dei do tráfico de drogas. Você não traficou drogas, mas você já consumou a associação para o tráfico de drogas. Você vai ser punida sem nunca ter traficado, mas por ter associado com outras pessoas com a finalidade de traficar. Pegou aí o bizu? Agora, os atos executórios, você é punido de forma tentada, uma tentativa. E a quarta fase é quando o crime foi consumado. Vai ser punido pela consumação. E o que seria, professor? O exaurimento, corrupção passiva. Policial militar solicitou um cafezinho na Blitz. Solicitou um cafezinho. O fato dele solicitar já consumou o crime? Já. O fato dele ganhar o café, o que é isso? O fato dele ganhar o café, ele solicitou um cafezinho, ele já consumou o crime. Então foda-se se ele vai ganhar o café ou se ele não vai ganhar o café. Só o fato dele solicitar, ele já consumou. Se ele ganhou o café, é o quê? Mero exaurimento. É um mero pós-consumação. Exaurimento, é pós-consumação. Perfeitamente. Perfeito. Então, vamos encerrar aqui a questão número 8 e vamos voltar para a nossa teoria no próximo bloco. E depois vamos finalizar a questão 9 e 10, estaremos dispensados. Terezinha, pega uma água para por favor. Vamos lá. E agora a questão número 9 e 10. Só que antes da questão número 9 e 10, vamos pegar aqui a teoria. Nós paramos no nosso arquivo aqui dos princípios a respeito das conclusões. Foi a última coisa que falamos, foi as conclusões aqui. Então vamos lá. A doutrina admite a existência de mandados expressos de criminalização, que os exemplos que está é o artigo 5º da Constituição, inciso 42, 43, 44, dentre outros, e de mandados implícitos. Não poderia haver uma lei descriminalizando o homicídio, por exemplo. Princípio da exclusiva proteção do bem jurídico. Conceito material de crime é a ação ou omissão humana que lesa ou expõe a perigo de lesão um bem jurídico penalmente tutelado. Destinatário do conceito, o legislador, pois orienta na elaboração das políticas criminais. Função do direito penal:
Funcionalismo penal. Trata-se de um movimento posterior ao finalismo que surge na Alemanha a partir de 1970 para questionar o conceito de conduta apresentado pelo sistema causal e finalista. Klaus Hoxim. Proteção. Anote aí, Terezinha. Estou aí na função do direito penal. Klaus Hoxim. Anote aí. Proteção de bens jurídicos. Anote aí. Proteção de bens jurídicos. Klaus Hoxim. Proteção de bens jurídicos. Abre parênteses. Funcionalismo moderado. Funcionalismo moderado. Jacobs, né? Jacobs, coloca aí, proteção da própria norma. Proteção da própria norma. Abre parênteses. Funcionalismo radical ou sistêmico. Funcionalismo radical ou sistêmico. Fecha parênteses. Radical ou? Sistêmico. Então, Jacobs, proteção da própria norma. Funcionalismo radical ou sistêmico. Então você vê que o Klaus Hoxim, ele traz a proteção aos bens jurídicos. É o funcionalismo moderado. Jacobs, ele traz a proteção da própria norma. É o funcionalismo radical ou sistêmico. Prevenção geral. Puxa uma seta em Jacobs aí, coloca aí. Prevenção geral. Puxa uma seta em Jacobs, coloca aí. Prevenção geral. Abre parênteses. Da pena e do sistema. Consequência prática, continuando aí no nosso material. Consequência prática. Hoxim, é possível controlar a atividade do legislador. Para Jacobs, não se pode fazer qualquer controle de legitimidade, pois todas as normas são legítimas. Cuidado que na hora da prova eles vão trocar. Eles vão falar o que Hoxim fala, só para falar que é Jacobs, e eles vão falar o que Jacobs fala, só para falar que é Hoxim. Pegou? Então eles vão inverter. Entenda que o que Hoxim defende é o oposto que Jacobs defende. Viu aí a diferença? Você está vendo a diferença? Então, decora. Hoxim, é possível controlar a atividade do legislador. Jacobs fala que não é possível controlar a atividade do legislador. Não esqueça aí desses dois. Esse aqui é decoreba puro. Critério adotado. Vamos ver qual foi o critério adotado no Brasil. Vamos lá. A função moderna do direito penal é proteger os bens jurídicos mais importantes da sociedade. Então o Brasil adotou Klaus Hoxim, que é possível controlar a atividade do legislador. Então, Klaus Hoxim é o funcionalismo moderado. Então o Brasil adotou o quê? O funcionalismo moderado. O Brasil adotou teoria de Klaus Hoxim, trouxe o funcionalismo moderado. A função moderna do direito penal é proteger os bens jurídicos mais importantes da sociedade. É possível controlar a atividade do legislador. Pegou?
Conceito de bem jurídico. O que vem a ser o bem jurídico? No seu material, são os valores ou interesses indispensáveis para a manutenção e o desenvolvimento do indivíduo e da sociedade. E por essa razão, merecedores da tutela penal. Então, interesses indispensáveis para a manutenção e o desenvolvimento, merecedores de tutela penal. Consequência: não é qualquer valor ou interesse que é merecedor de tutela penal. Está lembrado lá que o direito penal é o pitbull? Você joga lá o chihuahua do direito civil, o pincher do direito administrativo, tá? O pitbull é o último. Não é qualquer valor ou interesse que é merecedor da tutela penal. Então é a última rácio. Lembra disso? Então isso aí você vai ver na sua prova. Observação. Anote aí a observação. Somente os bens jurídicos mais relevantes, somente os bens jurídicos mais relevantes merecem a tutela penal. Somente os bens jurídicos mais relevantes merecem a tutela penal. Sob pena de desvirtuar-se, sob pena de desvirtuar-se da missão do direito penal. Conclusão: o direito penal é fragmentário, pois nem todos os bens jurídicos merecem a tutela penal. Isso já está escrito aí. A conclusão: o direito penal é fragmentário. Quais são as características do direito penal? Fragmentariedade, subsidiariedade. Pegou aí? O direito penal é fragmentário, pois nem todos os bens jurídicos merecem tutela penal. Então entenda, nem todos os bens jurídicos o quê? Admitem a tutela penal. Aprofundando o tema, é possível encontrar um respaldo na Constituição Federal para reconhecer a inconstitucionalidade de normas que não protegem bem jurídico algum? Resposta: sim. Princípio da proporcionalidade. Anote aí. Princípio da proporcionalidade. Haveria uma intervenção desproporcional, um excesso, haveria uma intervenção desproporcional, um excesso na própria criação do tipo penal. Ponto. Violaria o garantismo negativo.
Então, isso tudo é relacionado com o princípio da proporcionalidade. Agora vamos ver a respeito da dignidade da pessoa humana. Coloque aí. É um dos fundamentos da República Federativa do Brasil. É um dos fundamentos da República Federativa do Brasil. Artigo 1º, inciso 3 da Constituição Federal. É um dos fundamentos da República Federativa do Brasil. Artigo 1º, inciso 3 da Constituição Federal. Exige o absoluto respeito. Exige o absoluto respeito aos direitos e garantias fundamentais. Ponto. Haveria um risco ao direito de liberdade do indivíduo. Ponto. Haveria um risco ao direito de liberdade do indivíduo. Ponto. Na dignidade lá da pessoa humana, puxa uma seta e escreva: norma de maior valor. Se pudéssemos valorar as normas, a dignidade da pessoa humana seria a norma de maior valor. Pegou aí? Vamos pegar a nossa lista de exercícios, questão número 9. Agora vamos pegar aí no nosso arquivo aí, da nossa lista de exercícios. Questão número 9, delegado do Distrito Federal. Tentativa abandonada ou qualificada ocorre quando há interrupção do processo executório em razão do agente não praticar todos os atos de execução do crime por circunstâncias alheias à sua vontade. Está certo ou errado? Questão 9, delegado do Distrito Federal. Errado. Questão número 9. Tentativa abandonada ou qualificada. Sublinha. Puxa a seta. Arrependimento eficaz. Arrependimento eficaz. Está no artigo 15 do Código Penal. Então, sublinha aí, tentativa abandonada ou qualificada. Puxa uma seta. Arrependimento eficaz. Se encontra no artigo 15 do Código Penal. Escreva aí ponte de ouro. Coloca aí ponte de ouro. Ocorre quando há interrupção do processo executório em razão do agente não praticar todos os atos de execução do crime por circunstâncias alheias à sua vontade. Sublinha aí, alheias à sua vontade. Sublinha aí, alheias à sua vontade.
puxo uma seta, escrevo aí, tentativa imperfeita. Tentativa imperfeita. Desistência voluntária. Desistência voluntária. A tentativa imperfeita é a desistência voluntária. E o que a desistência voluntária é? Ponte de ouro também. Coloque aí, ponte de ouro. Então, tanto o arrependimento eficaz quanto a desistência voluntária, os dois são ponte de ouro. Responde pelo crime que ele queria cometer? Não. Responde pelo crime menor. Não responde nem na modalidade tentada deste crime. Responde na modalidade de um crime menor. Então, a questão número 9, delegado do Distrito Federal. Tentativa abandonada ou qualificada ocorre quando há interrupção do processo executório, em razão do agente não praticar todos os atos de execução do crime, por circunstâncias alheias à sua vontade? Não. Errado, a questão está errada. Coloca o gabarito na questão número 9. A questão está errada, porque quando é situações alheias à sua vontade, a tentativa é abandonada? Não, a tentativa é o quê? Imperfeita. Percebeu aí? Quando é situações alheias à sua vontade, a tentativa é abandonada? A tentativa é qualificada? A tentativa é imperfeita. Por isso que você puxou a seta. Por isso que eu falei para você sublinhar alheias à sua vontade. Então, quando você não realiza por circunstâncias alheias à sua vontade, a tentativa ela é imperfeita. O arrependimento é eficaz quando a tentativa é abandonada ou qualificada. Esse é o arrependimento eficaz. Arrependimento eficaz. Eu fui lá, dei um tiro, peguei o cara, levei ele e salvei o cara. Não é? Isso. Questão número 10. Delegado do Distrito Federal. Vamos lá. No que diz respeito às fases do intercrimes, aí ó, o intercrimes aqui, ó. No que diz respeito às fases do intercrimes, o auxílio à prática de crime, salvo determinação expressa em contrário, não é punível se o crime não chegar a ser ao menos tentado, certo ou errado? Artigo 31. Coloque aí, artigo 31. É um exemplo. Vamos lá. O ajuste, a determinação ou instigação ou auxílio, salvo disposição expressa em contrário, não são puníveis se o crime não chega pelo menos a ser tentado. Então, a questão número 10, delegado do Distrito Federal, está correto. Artigo 31. Exemplo aí, artigo 31 do Código Penal. No que diz respeito às fases do intercrimes, o auxílio à prática de crime, salvo determinação expressa em contrário, não é punível se o crime não chegar a ser ao menos tentado. Artigo é a letra da lei, artigo 31 do Código Penal.
Beleza? Então, a nossa missão hoje era fazer 10 questões, fizemos 10 questões. Vamos voltar para nosso material aqui, nossa teoria, e vamos só finalizar aqui. Próxima aula, a gente vai falar do condicionamento de atendimento médico hospitalar emergencial. Tá? Mas vamos ver aqui, número 2. O legislador apenas pode tipificar condutas penais se a Constituição Federal explicitamente prever a proteção daquele bem jurídico, certo? E aí? O legislador apenas pode tipificar condutas penais se a Constituição Federal explicitamente prever a proteção daquele bem jurídico? Não. Não. Coloque aí a resposta. Prevalece o entendimento de que não é necessário, que o bem jurídico esteja explícito ou implicitamente previsto na Constituição Federal. Explícito e implicitamente. Ou implicitamente previsto na Constituição Federal. Bastando que seja compatível a ela. Exemplo, entre parênteses, a fé pública, fecha parênteses. Só tem no finalzinho de novo. Vou repetir, prevalece o entendimento de que não é necessário que o bem jurídico esteja explícito ou implicitamente previsto na Constituição Federal, bastando que seja compatível com ela. Exemplo, entre parênteses, a fé pública. Três. O que vem a ser o fenômeno da espiritualização do direito penal? O que vem a ser o fenômeno da espiritualização do direito penal? E aí? Puxa a seta e vamos escrever. É a expansão da tutela penal. Para abranger os bens jurídicos difusos. É a expansão da tutela penal para abranger bens jurídicos difusos ou coletivos. Ensejando a denominada espiritualização. Abra parênteses. Desmaterialização. Dinamização ou liquefação do bem jurídico. Fecha parênteses. Vou explicar. Bem jurídico, coloca aí, bem jurídico. 2 pontos. Nós temos materiais, temos bens jurídicos materiais e temos bens jurídicos imateriais.
materiais. Quais seriam os bens jurídicos materiais? O patrimônio, a vida. Então coloca aí, bem jurídico material, o patrimônio, a vida. Bem jurídico imaterial. Bem jurídico imaterial. Coloca aí, propriedade intelectual. Propriedade intelectual. Nós também temos bens jurídicos individuais e temos bens jurídicos meta-individuais. O que seria bens jurídicos meta-individuais? Coloca aí, meio ambiente, coloca aí, meta-individuais. Meio ambiente, porque o meio ambiente é de quê? De todo mundo. Individual é o seu carro, só seu, sua vida, só sua casa, só sua. Meta individual é da coletividade. Meta individual, meio ambiente. Direito do consumidor. Então, a propaganda enganosa que passa na televisão está atingindo toda a coletividade, não apenas a pessoa que comprou, mas todas as pessoas que assistiram aquela propaganda têm o direito de entrar na justiça contra aquela propaganda. Então, direito do consumidor. Outro exemplo de direito meta individual, a ordem tributária econômica. Ordem tributária econômica. Pegou aí? Então, por hoje, a gente encerra aqui. Hoje foi teoria e exercício. Professor, eu preferia quando era só exercício, era mais dinâmico. Mas essa teoria chatinha cai e eu não quero que vocês caem nela, tá bom? Então a próxima aula a gente vai começar no material da teoria aqui, teórico, princípio de intervenção mínima do direito penal, e vamos resolver exercícios do 11 até o 20, beleza? Vamos responder exercícios do 11 ao 20 e vamos falar do princípio de intervenção mínima do direito penal. Então, meu muito obrigado e até a nossa próxima aula. Tchau, obrigado!